Bom dia, gente boa! Feliz segunda-feira para vocês. Sejam bem-vindos de volta ao nosso devocional. Nova semana começando. Estamos nos evangelhos, as histórias de Jesus e do seu ministério. Textos básicos e fundamentais para a nossa fé cristã. Afinal, um cristão é aquele que é um pequeno Cristo, é um seguidor de Jesus, né? Imperfeitos como somos, mas aprendendo com ele a cada dia. E hoje nós vamos ver no capítulo 7 de Lucas, que é o nosso texto de hoje, que Deus está sempre agindo, mas nem sempre do jeito que a gente imagina. Pega essa. Deus está sempre agindo, só que nem sempre do jeito que a gente imagina, e por isso, às vezes, temos dificuldade de enxergar o agir de Deus. Porque a gente está procurando o agir de Deus de um jeito que faça sentido para nós. E às vezes o agir de Deus não vai fazer sentido para nós. E a gente vai dizer, Deus não está agindo, Deus não está fazendo, está tudo errado, não é possível. E talvez não é que está tudo errado, só não está sendo do jeito que eu imaginava. Só não está sendo de acordo com as minhas prioridades. Só não está sendo do jeito que eu faria. E posso falar? Falando de mim aqui, pastor André, tá? Graças a Deus que Deus não faz do jeito que eu faria, porque Ele faz muito melhor do que eu faria. Lucas capítulo 7 é o nosso texto de hoje. Vamos lá comigo, tem muita coisa para a gente ver. Eu vou fazer uma coisa diferente aqui com esse texto. Eu quero ler, são 5 histórias ao todo, tá? No texto. Na verdade, 4 histórias. Vamos lá. Vou pegar as primeiras 2, vou pular a terceira, vou para a quarta e vou encerrar com a terceira história. Porque eu acho que essas primeiras 2 e a quarta que estão rodeando a terceira história nos ajudam a entender o que acontece na terceira história. Vamos olhar juntos? Lucas capítulo 7, no versículo 1 em diante, são várias histórias de cura, de milagres de Deus, coisas sobrenaturais, tá? Nós vamos ver aqui as histórias. Cada uma delas são coisas bem sobrenaturais, cura, milagre, à distância. Jesus nem chega lá, cara, a pessoa curada lá onde Jesus falou que seria curada. E no meio disso, nós temos uma história muito curiosa, envolvendo João Batista, o cara que nós já estudamos aqui, estava no ventre da sua mãe Isabel, ao mesmo tempo que Jesus estava no ventre da sua mãe Maria. Elas se encontraram, eram parentes. João Batista, no ventre de Isabel, ele se mexe, ele pula, ele salta dentro dela. Né? Quando Jesus entra na barriga de Maria, tem toda uma conexão entre esses caras, mas a gente vai ler aqui que João Batista parece que perdeu a conexão. João Batista não está num momento muito bom, ele está um pouco confuso, e é uma história bem curiosa, pensando, né, em quem João Batista é. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas vou começar com a primeira história. Lucas capítulo 7, versículos de 1 a 10, diz assim, olha só. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. E ali estava o servo de um centurião, doente, quase à morte, a quem o seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que lhe fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram com ele, dizendo, esse homem merece que te faças isso, porque ele ama a nossa nação, construiu nossa sinagoga. Ele era um cara conectado com Roma, com o Império Romano, mas construiu uma sinagoga, fez uma coisa para agradar o povo judeu, e o povo judeu tinha uma gratidão a ele por isso. Jesus foi com eles, estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus, Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra, e o meu servo será curado, pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre meu comando. Digo a um, vai, ele vai, digo a outro, vem, ele vem, digo ao meu servo, faça isso, ele faz. E ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse, olha o que Jesus disse sobre esse cara, eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Vamos olhar alguns detalhes desse texto aqui, que eu quero que você pegue aqui junto comigo. Primeira história é uma história de cura. Um centurião romano, mas que amava o povo judeu e que ajudou o povo judeu, e o povo judeu descobre, cara, não, vem cá, Jesus, você precisa ajudar esse cara, porque esse cara ajuda a gente, esse cara se importa com a gente, né? Um alto oficial, centurião romano,
mas que na hora que ele descobre que Jesus está vindo para a casa dele, ele manda um recado dizendo: Jesus, eu não sou digno que você entre na minha casa. Não vem não. Não vem não. Ele poderia dizer: não, mas eu afinal sou o centurião que posso e tal, e fiz, e o povo se lembra, e eu sou o cara e tal. Ele diz: Jesus, eu não mereço. Então, um alto oficial que, apesar de ser alto oficial, é um cara humilde. É um cara humilde. É um cara que não é judeu, né? Ele é um centurião romano, não sabemos a descendência dele, mas não é judeu. Que Jesus diz, olha aqui, ó, versículo 9. Eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Um cara que não é judeu, mas que tem mais fé do que todos os judeus em Israel. Fora do normal, né? Um cara de alto escalão que é humilde. Fora do normal. Um cara que não é judeu, mas tem mais fé do que todos os judeus. Isso dito por Jesus, tá? Não é opinião qualquer não, é a opinião de Jesus. Também fora do normal. E um cara que Jesus nem vai na casa dele para curar o seu servo. A cura acontece à distância. Jesus só diz, não. Então, ele vai ser, ele diz, né? Os homens foram para casa, enviados para sua casa, e encontraram o homem restabelecido. Cara, foram lá, Jesus nem chegou, mandou a cura à distância e o cara foi curado. Então a gente já começa a perceber no capítulo aqui que tem algumas coisas fora do normal. Tem alguns acontecimentos aqui que são, né, que nos pegam um pouco desprevenidos e que já nos mostram que vem coisa anormal por aí. Vamos ler a segunda história, você vai ver mais coisa anormal ainda acontecendo. Olha só, a segunda história, versículo 11 a 17, diz assim. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele estavam seus discípulos e uma grande multidão. Até aí, tudo certo. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Vamos parar por aqui só para a gente entender o que está acontecendo. Ele está chegando na cidade, não sabe o que está acontecendo, sai da cidade. Um culto fúnebre, uma galera, né, chorando e se lamentando da morte do filho único de uma viúva. Vamos parar aqui para a gente entender. E talvez por isso que tinha uma multidão tão grande, tá? Pessoas que se compadecem por ela. Por quê? Uma viúva era uma mulher, obviamente, que perdeu o seu marido. Com isso, perde uma fonte de sustento, uma fonte de proteção, né? E fica mais vulnerável na sociedade, principalmente na sociedade na época de Jesus. Principalmente nessa época, ok? Mas essa viúva, se ela tivesse um filho, ela teria então uma certa proteção social, porque esse filho poderia ser o provedor e o protetor da casa, no lugar do pai. E, de certa forma, né, talvez seria um pouco mais difícil sem o pai, mas né, culturalmente daria certo. Qual que é o problema? Essa mulher agora acaba de perder o seu único filho que morre. E só para você entender, na cultura judaica da época, a mulher que perdia o seu marido, se tornava viúva, já tinha um estigma, tipo assim, o que ela fez para merecer perder o marido? Sabe? Já tinha um estigma de viúva como uma pessoa meio que amaldiçoada. Agora, uma viúva que perde o seu único filho homem, que seria fonte de proteção e provisão, cara, duplamente amaldiçoada. Ou seja, essa mulher, alguma coisa essa mulher fez. Cara, ela fez alguma coisa, né, para merecer isso, porque é muita tragédia e muita falta de provisão, inclusive, né, viúvas que não tinham quem cuidasse delas, na época, não todos, mas não era incomum, ela ter que acabar se tornando prostituta para poder sobreviver. Tá? Era uma situação social bem complicada. Então, o fato de ser viúva já complicava, perder um filho complica um pouco mais ainda, e talvez a grande multidão estava ali se compadecendo por ela, mas ao mesmo tempo pensando assim, cara, o que essa mulher fez para merecer? Jesus chega, vê isso, versículo 13, ao vê-la o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles,
Deus interveio em favor do seu povo e essas notícias sobre Jesus se espalharam por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. O que tem de incomum ou de fora do normal nessa história? Que uma mulher que seria considerada meio duplamente amaldiçoada, né? Essa mulher fez alguma coisa para merecer essa duplicidade de tragédias. Essa mulher, cara, está saindo na hora que Jesus está chegando, Jesus ressuscita o filho dela, o filho agora se torna de novo protetor e provedor da casa, e a mulher que era considerada por outros amaldiçoada, agora é abençoada, porque Jesus se compadeceu dela, Jesus chegou na hora certa para cuidar da necessidade dela, e o milagre se espalha pela região, você viu ali, né? Essas notícias se espalharam por toda a Judéia e regiões circunvizinhas que, cara, a história dessa mulher, que era uma história de maldição, se tornou uma história de bênção, de ressuscitar os mortos e de restabelecer esperança e vida e proteção para essa mulher. Então aquilo que era maldição se tornou bênção. Reversão, coisas fora do normal. Vamos pular a terceira história e vamos para uma história um pouco mais adiante. Eu quero ler contigo do versículo 36. Nós vamos pular a história que está ali do 18 ao 35, depois nós vamos voltar para ela, tá bom? Vamos para o 36 ao 50, que eu quero ler para você a história de Jesus entrando na casa de um fariseu. Olha o que acontece aqui. Vou ler só algumas partes, tá? Jesus foi convidado por um fariseu para jantar e estava na casa dele e se reclinou à mesa. Certa mulher daquela cidade, uma pecadora, então ele está na casa de um fariseu, que eram os caras mais, assim, caxias, religiosos, quadradinhos, cheio de mimimi, cheio de regras. Ele está na casa de um líder religioso, ok? Está na casa de um líder religioso. Fariseu era a mistura de professor de seminário com deputado estadual. Era mais ou menos essa. Se você imaginar, um deputado estadual formado em teologia, é mais ou menos esse nível, tá? Eles tinham um poder político e religioso muito forte na região. Jesus está na casa desse cara, jantando. E chega uma certa mulher daquela cidade, uma pecadora, tradução, prostituta, tá? Trouxe um frasco de alabastro com perfume. Gente, alabastro é uma pedra, você deve conhecer, é uma pedra translúcida, passa luz por essa pedra. E é uma coisa linda, linda de se ver. Eu já vi em alguns momentos da minha vida alguma coisa em museu e outros lugares assim. Ela traz um vaso de alabastro, cara, que seria caríssimo naquela época. Então essa mulher pecadora, prostituta, traz para casa um vaso de alabastro, traz para casa onde Jesus está, e cheio de perfume, colocou-se atrás de Jesus, a seus pés, chorando, começou a molhar-lhes os pés com as suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou e os ungiu com perfume. Então a mulher quebra o vaso, né, de alabastro, derrama aquele perfume preciosíssimo, estimativas aí históricas desse perfume ter o valor de o salário de um ano de um trabalhador, ok? Então soma aí tudo que você ganha num ano, esse era o valor do vasozinho de perfume que ela quebrou. Quebrou os pés de Jesus, ela está chorando, ela está secando com seus cabelos, provavelmente ela percebeu o amor de Jesus, Jesus mudou a vida dela, Jesus impactou a vida dela, e ela não sabe como retribuir para Jesus o que Jesus tem feito. Então ela quebra o vaso precioso, aquilo que ela tinha de mais precioso, ela derrama aos pés de Jesus, e ao ver isso, versículo 39, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher que ela é. Ela é uma pecadora. O fariseu empina o nariz e fala: se esse homem fosse quem ele diz que é, esse tal de Jesus aí, diz que é profeta, se soubesse que é uma pecadora que está tocando nele, porque na cabeça do fariseu o pecado era quase que contagioso, tá? Você tocar numa coisa pecaminosa, você pegava pecado dos outros, sabe? Jesus tentando ensinar para eles, cara, o que afeta um homem não é aquilo que está externo, mas aquilo que brota do coração, cara. A boca fala que o coração está cheio, o problema está aqui dentro, né? Não é aqui fora, não. Pode abraçar pecador que não passa pecado para você, não. Pode abraçar, não tem problema, não. Jesus fazia isso, mas o fariseu era tudo cheio de dedo, né? Cara, essa mulher pecadora está tocando nele. Se ele soubesse, né, quem ela era, não deixava tocar nele. Então ele entra na casa de um cara com poder político, alto poder político, alta religiosidade e perfeccionismo religioso, e na casa do cara
poderoso e religioso, ele permite que uma prostituta lave seus pés. É um contraste, mais um contraste na nossa história. E quando o fariseu protesta, olha o que Jesus vai fazer. Olha o contraste aqui. Então disse Jesus: Simão, tenho algo a te dizer. Diz, mestre. Simão é o fariseu, tá? Jesus quer falar umas coisinhas para Simão. Olha só. 2 homens tinham um certo credor, um devia 500 denários, outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar, por isso perdoou a sua dívida, a dívida a ambos. Qual deles amaram mais? Simão respondeu: supõe que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Tinha duas dívidas, 500 denários e 50 denários. Jesus falou: cara, você está certo. Se 2 dívidas foram perdoadas de 2 devedores, um devia 500, outro devia 50, o cara que vai sair mais grato pela dívida perdoada é o cara que foi perdoado 500, porque o valor é maior. Óbvio, isso é natural. Jesus diz: cara, você acertou, você julgou bem. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: você vê essa mulher? Entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo que os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. O que Jesus está dizendo aqui? Cara, essa mulher está demonstrando, na verdade, que, de fato, ela é muito pecadora. Mas ela demonstra aqui um amor e um entendimento do quantos pecados ela foi perdoada, e ela fez por mim o que você não fez por mim. Você que era o cara religioso, você que era o cara que deveria saber dessas coisas, não me cumprimentou com um beijo, não me deu água para lavar os pés, que era básico de hospitalidade naquela época, porque as estradas eram muito sujas. Cara, ela está beijando meus pés, lavando meus pés com as suas lágrimas, secando com o seu cabelo. Então, olha só, Jesus está na casa do fariseu e ainda dá uma lição de moral no fariseu. Dá uma lição de moral no fariseu. Cara, você vai apontar o dedo para essa mulher que está fazendo o que você não fez? Você vai dizer que está errado para uma mulher que está fazendo o que você deveria ter feito e não fez? Está reconhecendo o que você deveria ter reconhecido e não está reconhecendo? Lembra que ele falou, se Jesus fosse mesmo um profeta, ele saberia quem é essa mulher. Ele não reconhece, não honra Jesus por quem Jesus era. Ainda fica questionando se Jesus é de fato quem ele disse ser, enquanto a mulher está aos pés de Jesus, honrando ele, beijando os pés dele. Olha o contraste, mais uma vez. São histórias e mais histórias de contrastes, de coisas inesperadas acontecendo, e no meio dessas histórias, aqui chega a história que eu queria chegar com vocês. Está uma situação curiosa com João Batista. João Batista, no meio dessas histórias todas, do versículo 18 em diante, João Batista, pasmem, ele questiona, em Lucas capítulo 7, versículo 19, daqui a pouco eu vou ler, Lucas 7, 19. João Batista, que no ventre da sua mãe reconheceu Jesus. João Batista, que antes de batizar Jesus, quando Jesus estava começando seu ministério público, apontou para Jesus que vinha vindo enquanto João batizava e falava assim, cara, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá? João Batista, que quando Jesus começa a crescer no seu ministério, começa a batizar mais pessoas que João Batista estava batizando, lembra que João Batista é batista porque ele batizava pessoas, ok? Então assim, parte da identidade de João Batista era o batismo, e Jesus começa a batizar mais do que o cara cuja identidade está ligada ao batismo. E aí os discípulos de João Batista perguntam, ô João, Jesus está lá do outro lado do rio batizando mais gente que você. E João afirma famosamente, cara, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Cara, o cara que, João Batista era o cara. João Batista é aquele que Jesus diz que, cara, não há maior entre mulheres, né? Não há maior nascido de mulher do que João Batista. João Batista que era o cara, sim, pasmem, no capítulo 7, versículo 19, ele questiona se Jesus é de fato o Messias. Vamos ler? Olha só. Então, vamos 18. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar. Então, João Batista chamou 2 dos discípulos e enviou-lhes a Jesus, o Senhor,
para perguntar o seguinte. Olha a pergunta de João Batista, presta atenção. És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Olha o que João Batista está perguntando. João Batista, nessa altura, só para você entender, tá? Ele está numa cadeia, está preso, provavelmente vai ser morto, porque ele denunciou um adultério de Herodes, da família de Herodes. Tinha umas bagunças ali de tomar a esposa um do outro, casar com quem não podia, e João Batista aponta o dedo e fala, cara, tá errado. E a galera da família de Herodes, então, coloca ele na prisão, e eventualmente, ele não está nessa altura do campeonato, mas eventualmente João vai ser decapitado por causa disso, ok? Por ter denunciado o pecado da família, que era a família que governava a região. Posteriormente ele vai ser decapitado. Mas João está na prisão. E na prisão, João começa a falar, cara, eu não esperava estar aqui. João talvez pensava, cara, eu esperava que Jesus crescesse, Jesus, né, desenvolvesse o ministério dele como está acontecendo, mas eu não esperava estar aqui na cadeia, eu não esperava que as coisas seriam desse jeito, eu não esperava, né, que essas coisas fossem desse jeito. Talvez João Batista, eu acho, tá, que João Batista esperava que Jesus já teria estabelecido o seu reino. Eu acho que João Batista pensava, como seguidor de Jesus, como discípulo de Jesus, que Jesus seria um rei no sentido político, humano e natural, que ele expulsaria os romanos de Israel e se estabeleceria como um rei sentado no trono, num palácio em Jerusalém. Ele não sabia que o reino de Jesus é um reino espiritual e é um reino eterno que não tem fim. Eu acho que João Batista literalmente estava na fila para a morte, falando, eu espero que Jesus assuma o trono logo, porque, cara, se Jesus assumir o trono, lembra que quem quer matar João é Herodes, o cara que é o governador responsável pelaquela região colocada ali pelo Império Romano, ok? Então, cara, tô doido para que Jesus venha e expulse os romanos, e com os romanos a família de Herodes, me tire dessa cadeia, e, cara, eu e Jesus já somos super linkados, com certeza, no reino de Jesus eu vou ter uma posição bacana. E João Batista está olhando para a morte dele certa, falando, cara, Jesus, assume logo, Jesus, assume logo, Jesus, assume. Jesus, quando você vai assumir? Jesus, estou esperando aqui. Jesus, assume logo, bota a família de Herodes para correr, porque o meu pescoço está aqui, né? Vai custar o meu pescoço essa história. E vendo que isso não acontecia, vendo que Herodes continuava no poder e o pescoço dele continuava em perigo, João Batista começa a perguntar e ele manda pessoas para dizerem, é você? Olha de novo a pergunta de João Batista. És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Nesse momento, o cara que chamou Jesus de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o cara que pulou na barriga da sua mãe, o cara, né, que batizou Jesus e viu o céu se abrir, e cara, esse é o meu filho, nem quem me agrado, esse cara, no meio da sua dor, da sua confusão e da sua prisão, questionou se Jesus era de fato o Messias. Deixa eu já ir para uma aplicação e depois nós vamos ver a resposta de Jesus que tem a ver com a aplicação. Queridos, às vezes as circunstâncias que nós passamos, as expectativas que nós temos para a nossa vida, nos fazem questionar a Deus. Não é verdade? João Batista, cara, seria a última pessoa que você imaginaria questionar, mas por causa das circunstâncias que ele estava preso, sabendo que o seu pescoço estava em perigo, esperando que Jesus reinasse de forma humana, natural e política e não de forma espiritual, então ele tinha uma expectativa e circunstâncias que faziam com que ele questionasse. Cara, talvez eu me enganei, porque ou Jesus não está assumindo logo esse negócio, ou eu me enganei, talvez não é Jesus. Às vezes as circunstâncias que passamos ou as expectativas que criamos nos fazem questionar a Deus. Eu quero que você veja a resposta que Jesus manda para João Batista. É essencial e perfeito que ele manda. Olha o que Jesus responde. Então ele respondeu aos mensageiros de João. Jesus manda a resposta. Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem,
os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Cara, vamos entender o que Jesus fala. Jesus respondeu e fala, ó, é você o cara que deveria vir ou devemos esperar um outro? Lembra que essa é a pergunta de João, versículo 19. É você que viria ou devemos esperar outro? Jesus, olha a resposta de Jesus, como tem nada a ver com a pergunta de João. O cego vê, o cego vê, o aleijado anda, o leproso é purificado, e os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados. Peraí, Jesus, você não entendeu a pergunta. A pergunta é você o que a gente deve esperar ou vem outro? Jesus responde, o cego vê, o coxo anda, o morto é ressuscitado cara, tem gente sendo curada. O que Jesus está falando aqui para João? Que às vezes a gente tem dificuldade de entender. É muito simples. Sabe o que Jesus está falando? Ô João, Deus está agindo, só não do jeito que você pensa. O cego está vendo, o coxo está andando, o surdo está ouvindo, o morto está sendo ressuscitado. Ou seja, João, Deus está agindo de forma extraordinária, está acontecendo o tempo todo. Nós vimos várias histórias nesse capítulo de gente sendo curada, gente sendo ressuscitada. João, Deus está agindo de forma forte e de forma contundente, só não está sendo, João, do jeito que você esperava. Só não está sendo do jeito que você esperava. E aí João diz, ou Jesus diz uma coisa, bom, deixa eu pular para o versículo 31 para 35, vai fazer mais sentido. E aí, uma chave aqui nessa história, Jesus fala um pouquinho sobre alguns mimimis que acontecem no nosso mundo ainda hoje. Olha o que ele diz aqui. Que posso, pois, comparar os homens dessa geração? Prosseguiu Jesus. Com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas para as outras. Nós tocamos uma flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem que ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, vocês dizem que aí é um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Vamos traduzir isso aqui. Olha o que Jesus está dizendo. Sabe como é que é essa geração? Olha o mimimi. Eles dizem assim, nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Nós cantamos um lamento, um cântico triste, mas vocês não choraram. Sabe o que Jesus está falando? Nessa geração tem muita gente que diz assim, ô Deus, eu quero que você faça assim, ó, eu vou tocar a flauta, dança aí. Jesus, eu vou tocar uma flauta aqui, é para você dançar, tá? Só que você não dançou do jeito que eu toquei o negócio e você não fez o que eu esperava que você fizesse. Ô Jesus, eu toquei um lamento para você chorar e você não chorou. Eu fiz uma ação que eu queria provocar em você uma reação e você não cumpriu aquilo que eu esperava. Jesus disse, sabe o que é isso aqui? Isso se chama mimimi. E aí Jesus termina com uma frase, versículo 35, que é a chave para nós vamos encerrar com ela. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Parece estranho, né? Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. O que está acontecendo aqui? Vamos entender. Mas a sabedoria de Deus é comprovada por todos os seus discípulos, ou seja, por todos os filhos de Deus. Tá? Por todos os filhos, aqui inclusive no grego a palavra é filhos. Mas a sabedoria de Deus é comprovada pelos filhos de Deus. Ou seja, nós tocamos uma música, você não dançou, nós tocamos um lamento, você não chorou, você não fez o que eu esperava, Deus. E Jesus termina essa frase, essa colocação, dizendo o seguinte, mas a sabedoria de Deus, ela é comprovada por aqueles que são filhos de Deus. Sabe o que Jesus está falando? Tem muita gente que quer controlar a Deus, quer tocar uma musiquinha para Deus dançar, de acordo com o ritmo e com o estilo da música que cada um de nós escolhe. E Deus não é assim. Deus às vezes age de forma inesperada, de forma diferente do que a gente imagina. Aconteceu com João Batista, aconteceu com todas as histórias que eu li. Cara, tudo foi fora do normal, né? Centurião humilde, fariseu que leva a bordoada de Jesus, e Jesus diz que o exemplo fariseu era a prostituta. Tudo fora do padrão do que a gente imaginaria. E o que Jesus está dizendo é o seguinte, a sabedoria de Deus em agir do jeito que ele age
é comprovada por aqueles que são filhos de Deus. Aqueles que permitem Deus ser Deus, agir do jeito que Deus vai agir, porque Deus é infinitamente sábio e sabe o que está fazendo. Aqueles que, como filhos de Deus, permitem Deus ser Deus e depois comprovam. Cara, eu não estou entendendo, mas eu estou confiando. Eu não estou entendendo, mas Deus é Deus. Cara, eu não estou vendo, mas Ele é soberano. E o filho de Deus que consegue confiar em Deus mesmo quando as coisas não fazem sentido para mim, este filho de Deus vai comprovar, no final das contas, que aquilo que Deus fez, de fato, foi a coisa mais sábia. A sabedoria de Deus é comprovada pelos filhos de Deus. Você quer comprovar a sabedoria de Deus? Às vezes você vai ter que permitir Deus fazer coisas de forma diferente do que você imaginava. Às vezes você vai ter que dizer, cara, eu não entendo, mas eu confio. Um filho é aquele que não entende tudo que o pai está fazendo, mas confia no pai. Você quer comprovar a sabedoria de Deus? A sabedoria é comprovada pelos filhos. Cuidado para você não rejeitar a Deus, porque o agir de Deus não foi de acordo com aquilo que você imaginava, né? Mas confie. E no final das contas, se você confiar, se você for filho, e você confiar, você vai ver, vai olhar para trás e vai dizer, cara, foi muito diferente do que eu imaginava, talvez nada como eu imaginava, mas eu vejo que foi sabedoria de Deus que fez as circunstâncias se tornarem como elas se tornaram, e graças a Deus por aquilo que Ele fez, que foi diferente do que eu pensava, mas foi melhor do que eu faria por mim mesmo. Então, que Deus possa aplicar essa palavra ao meu e ao seu coração e que nós possamos orar juntos e assim pedir a bênção de Deus sobre o nosso dia. Vamos lá? Pai, muito obrigado, Deus, por essa palavra, obrigado por esse entendimento a partir desse capítulo tão rico, tão precioso para nós. Louvamos o Teu nome, Deus, e oramos a Ti para que o Senhor nos ajude, com graça, com entendimento, nos ajude a confiar no Senhor, na Tua boa mão e no Teu agir, mesmo quando Ele é diferente do que nós imaginávamos. Pai, eu oro em nome de Jesus, pedindo Tua bênção sobre a semana de cada um dos meus irmãos que está assistindo hoje de manhã. Abençoa a sua vida, Deus, ser com eles e dá-nos uma semana abençoada na Tua presença. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente boa? Abração para vocês aí. Nos vemos amanhã para mais um devocional. Até lá. Tchau, tchau.